Vamos chegando, boa noite. 6 horas, né? Hora boa pra gente começar a bater papo. Hoje o tema é muito interessante. Estamos no foco do glaucoma, né? Desvendando o glaucoma, tentando minimizar os danos do glaucoma, tentando fazer com que o tratamento seja mais efetivo. E a gente vai falar de olho seco, que acomete uma grande quantidade de pessoas portadoras de glaucoma, usuários de medicação de uso crônico. Mas hoje, bem-vindos! Kelly, bem-vindo! Vamos chegando. Vamos convidando as pessoas para a gente falar de olho seco. Então, vale muito para quem tem glaucoma, né? Estamos nessa leva de desvendar o glaucoma, mas o olho seco hoje é um grande mal que está assolando, porque a gente está usando muito tela. Existem outros fatores que contribuem para a gente evoluir com olho seco. E criança tá tendo olho seco, né? Que era uma coisa pouco provável. Hoje a gente está encontrando demais no consultório. Então essa live serve para todo mundo. Eu vou direcionar bastante para o paciente glaucomatoso para administrar uso de remédio que tem efeito colateral. Um dos efeitos colaterais é o olho seco. E como é que a gente faz para poder administrar esses efeitos e viver com mais qualidade, porque é um sintoma, apesar de muito comum, extremamente desconfortável. Obrigada. Gente, cabelo cacheado dá um trabalho. Quer dizer, quando ele tá assim, hoje ele tá comportado. Mas nem sempre. Aqui em casa também todo mundo prefere meu cabelo cacheado ao natural. Deixa eu convidar umas pessoas aqui rapidinho pra gente começar. Socorro. E vou botar o tema aqui fixo, para quem for chegando identificar sobre o que vamos conversar hoje. Deixa eu já colocar aqui. Então, vou botar só assim, olho seco. Eita, saiu olho século. Olho seco. Vamos lá, deixa eu fixar. Tô craque agora nesse negócio, ó. Olho seco. Tema de hoje, olho seco. Eu sempre falo uma poesia, hoje eu fiz diferente. Tenho falado poesias, né? Estão gostando dessa introdução? Não posso, cantar, eu não tenho habilidade. E não tô podendo botar minha musiquinha, que eu adoro a música assim pra começar a gente entrar no clima. A gente vai entrando no clima também. Então hoje, ao invés de poesia, eu já vou começar a live com dicas. Então já vou iniciar dando 5 dicas, 5 orientações pra vocês, que servem pra tudo e servem muito, muito, muito para olho seco, tá? Então já anota essas 5 dicas e aí eu vou dar uma mini aula aí de olho seco pra gente entender por que o olho resseca e o que a gente pode fazer para poder minimizar esse dano do olho seco. Então, adivinha minha primeira dica? Minha primeira dica, gente, é beber água. Beber água. Não entendo por que tanta dificuldade de beber água. O quanto um hábito tão simples, que é beber água, pode gerar tanta resistência nas pessoas. Fico impressionada. Passei para visitar meus pais e agora eles ficam lá monitorando. E eu chego e a garrafa só pela metade. Eu falei, Jesus. Aí tanta desculpa que não dá tempo, porque o dia passa, porque... Não dá desculpa, gente. Água é um mínimo de disciplina de água. De hora em hora um copo d'água. O que é que eu quero que vocês bebam de água? No mínimo, 2 litros, o que é que eu percebi? Por que 3 litros? Porque 2 litros eu percebo que apesar de ter essa conta, que dá mais ou menos 35 ml por quilo, não fecha a conta da necessidade de água no dia. Então, um adulto, em média, ele vai precisar de 3 litros ou mais, tá bom? Mas nem 2 litros vocês estão bebendo. Mas quem bebia 2 e passa a beber 3, percebe a diferença na vida, na pele, no cabelo, nos olhos, na lubrificação, no intestino. Tudo muda para melhor, tá bom? Então, tirando aquelas pessoas que têm restrição de água, então tem algumas doenças que elas sabem, ó, só pode tomar tanto de água por dia. Então, normalmente pacientes renais ou cardiopatas com insuficiência cardíaca congestiva vão ter algumas restrições de volume de líquido. Tirando isso, a maioria das pessoas vai poder utilizar esse volume de água. Então, monitorar. Então, primeira coisa, beber água. Cria o hábito de beber água. Beber água da hora que acorda. Então, logo que acorda, a gente pode até... Depois eu vou ensinar uns rituais da água para a gente... Vocês acreditam que dá para fazer uma live só de água? Só de água. Nada mais. Água. Você vê como é um tema fantástico. Mas no momento, eu quero só que vocês bebam a quantidade necessária.
Então, não vamos nem potencializar essa água, porque a gente ainda pode dar um upgrade na água que a gente bebe, vários rituais que a gente pode fazer, que funciona muito e que é ciência, tá? Não é misticismo, é ciência. Minha intenção aqui é compartilhar coisas que funcionam dessa medicina que chama medicina funcional. Medicina funcional, medicina que funciona. Então, bora botar em prática. Coisas simples do dia a dia. Então, primeira coisa, beber água. Acorda, bebe logo um copo d'água, não é? De hora em hora um copo d'água. Antes de toda refeição, um copo d'água. Então, antes do almoço, vocês podem beber água. Não deve beber água durante o almoço. Antes da janta, um copo d'água. Antes do lanche, um copo d'água. Então, cria o hábito de beber antes de você ingerir uma comida. Bebe água. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Pera aí, gente. Essa luz tá forte pra mim. Um minutinho. Acho que melhorou. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Então, primeira dica. São 5 dicas, hein? 5. Deixa eu ver. Vocês podem fazer perguntas, né? De vez em quando eu dou essa paradinha básica. Depois eu fico olhando meus vídeos. Acho tão engraçado. Eu fico com o olhinho assim, né? Mas com óculos não dá também. Que fica um reflexo. Tô nesse dilema, mas eu enxergo. É só fazer um jeitinho aqui que a gente mira bem. Então, primeira dica, água. Segunda, se expor ao sol, tá? Então, não precisa ser muito sol, pouco sol. Os olhos precisam se expor ao sol. A necessidade de luminosidade natural, a claridade, não é estar no sol nem olhar para o sol, pelo amor de Deus. É se expor a um ambiente naturalmente iluminado, sem nenhuma interface. Então, por exemplo, sem vidro. É abrir janela, é ir para ambiente externo. Isso ajuda muito a estimular a visão. Então, a gente precisa desses raios. Fora que, é óbvio que eu tenho que falar de vitamina D para vocês, né? Então, existe vitamina D na lágrima. Inclusive, a concentração de vitamina D na lágrima consegue ser superior à concentração de vitamina D no sangue. Então, será que Deus ia fazer um negócio tão espetacular desse, de ter vitamina D na lágrima, se ela não tivesse uma função? Ela tem muitas funções, né? Regula todo o sistema imune, inclusive do olho, gerencia. O olho, ele tem um sistema imunológico de blindagem bem particular, muito parecido com o do cérebro, que é para nos blindar de alto grau de adoecimento. Então, quando o olho adoece, é sinal que o corpo normalmente já tem algum sinal de adoecimento também, tá? E se a gente pega concentrações de vitamina D em pessoas que se expõem ao sol, quem se expõe ao sol, ou seja, a iluminação, essa concentração ainda é maior na lágrima. Então, existe uma produção local também de vitamina D, que não é só na pele. Então, se expor ao sol, criar o hábito de fazer essas pequenas exposições com regularidade, né? Eu sempre peço para proteger o rosto, se você for ficar muito tempo exposto, mas essa regular de abrir, de usar um ambiente externo, de não estar de óculos escuros o tempo todo. Então, se eu vou ter uma exposição maior, interessante que a gente use óculos escuros. Mas exposições do dia a dia são interessantes, inclusive isso melhora muito a sensibilidade e a claridade. Então, segunda dica, se expor ao sol. Terceira, é com relação à alimentação. Então, independente do que você está comendo, eu não vou passar dieta hoje, ou vou acabar falando de alimentação. Por sinal, falar em alimentação, temos live com nutricionista de novo, sem ser essa segunda, a próxima, parte 2, tá bom? Acho que eu vou estar sempre trazendo algum nutri. Vai ser Jéssica de novo, mas depois já estou pensando em outros convites para outros olhares e vocês irem aprendendo a comer melhor. Então, minha dica com relação à alimentação, nessas 5 dicas iniciais aqui do comecinho da live, é comer devagar. Que às vezes, muitas vezes, a gente tá escolhendo o alimento correto e a gente esquece de mastigar. Porque a gente come acelerado, porque a gente engole, porque a gente come assistindo televisão, olhando o celular, distraído e pouco concentrado com o que a gente está fazendo. E a digestão, ela começa na boca. Quer dizer, começa com a visão, com o cheiro. Então, a gente pode usar todos os nossos sentidos quando a gente vai comer, né? Então, a gente já começa essa produção antes. Então, parar, olhar, organizar a maneira como a gente arruma o nosso prato, tudo isso já vai nesse processo de digestão. Mas quando a gente coloca o alimento na boca, a gente precisa mastigar, a digestão começa aí. Se eu tenho uma passagem muito rápida do alimento pela boca, então ele já desce para o estômago com baixo nível de digestão. Isso já vai dar um trabalho a mais para o estômago desnecessário. Então você pode acabar tendo um monte de problema de desnutrição, por exemplo, comendo bem. Por quê? Porque a digestão não está sendo realizada de forma adequada. Então,
comer devagar. Tira um tempinho para comer. Não precisa... Eu como num intervalo de tempo muito pequeno. Eu reservo para meu almoço, principalmente. Mas eu procuro estar concentrada no que eu estou fazendo. O café da manhã é um horário que eu passei a entender a importância do café da manhã, de ser um momento mais calmo, de não ser muito corrido. Então, eu tento me organizar para que eu consiga sentar na mesa com meus filhos e a gente toma um café da manhã, mesmo tendo escola, saindo, corrido, arruma, toma banho, levanta, acorda, é cedo, é sono. Mas de ter um momentinho de sentar sem agonia, tá bom? Dá para ser objetivo, dá para mastigar, dá para sentir o sabor e a gente começa o nosso dia num ritmo melhor. Se a gente já começa o dia muito esbaforido, o dia tende a ser todo assim meio atropelado. Então, respirar um pouquinho na hora de se alimentar, ok? Comer devagar. Quarto, treinar. Atividade física, movimentar o corpo. Então, crie um treino que você consiga ter uma regularidade para poder fazer. Se você já frequenta academia, maravilha. Se você tem um personal, melhor ainda. Se você tem um personal como eu, que é um personal online, maravilha. Se não, crie um treino para você, uma sequência que você consiga treinar com regularidade, pelo menos 4 vezes por semana. O ideal é que você treine todo dia, fazendo um esquema diferente de estímulos cada dia, né? Grupos musculares diferentes, mas se você tenha alguma sequência que você consiga fazer de acordo com a sua limitação e o que você pode fazer, mas não deixar de treinar e movimentar o corpo diariamente. Esse é o meu desafio e eu faço sem motivação, sem ânimo, não interessa. Faço. Depois que eu concluo, eu comemoro que eu consegui cumprir essa etapa, que eu entendo a importância disso para a vida, tá bom? Então, treinar com regularidade. Gostando ou não, mexe esse corpinho. Estando magro, estando gordo, não interessa. Mexe o corpo. Sempre tem alguma coisa que vai se adequar para você, para sua limitação. Então, às vezes você não pode fazer alguma atividade específica, porque tem um problema no pé, porque tem no joelho, porque tem na coluna. Vai ter alguma coisa que se encaixa para você. Conversa com seu médico, conversa com o educador físico, vê qual o melhor programa para você, mas alguma coisa com certeza vai dar para fazer. Não dá para mexer muito o membro inferior, dá para mexer superior e assim a gente vai adequando. Para isso existem os profissionais de educação física, para orientar a gente de acordo com a limitação e as possibilidades de cada corpo. Deixa eu ver, tá devendo o que? A malhação é Kelly, bora mexer, começa com o que é possível, tá bom? Oh, que massa! Família agora assistindo live, né? Fico feliz. Começa com o que dá, não espera o momento ideal, a situação ideal. É tanta desculpa que eu uso no consultório. Gente, para de dar desculpa na vida. É porque não tem tempo, é porque tá chovendo, é porque tá frio, é porque tá sol. É porque, sempre tem um porquê. Não dá desculpa ou reconhece que precisa mudar e pronto, faz. Simples assim. Mas não dá, não dá desculpa. Ó, reconhece, é um problema que eu tenho que resolver. Bora resolver o problema. Você fica dando desculpa, não resolve o problema. Então, eu sei que eu tenho, esse é meu calo. O resto tudo pra mim é fácil, zero dificuldade. Mas isso é um calozinho na minha vida, é atividade física. Não é uma coisa assim. Porque eu sempre acho que eu gostaria de fazer outra coisa naquele horário, ter uma coisa mais legal. Né? Eu queria estar estudando, queria estar lendo, queria estar outras coisas. Né? Tudo bem. Eu vou lá e faço meu treino, tá bom? Não pode deixar de fazer. É muito importante. Muito, 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 muito. Gente, vai no beabá, no basicão, que fazer o básico bem já resolve metade da sua vida, certo? Metade bem, o básico. Não adianta querer ir para pós-graduação se não tá fazendo nem o básico. Faz o básico, depois você vai pro avançado. E a última dica, dormir. Dormir bem. Então, a gente começa... Deixa eu só dizer o que é dormir bem, porque também tenho visto muitas pessoas dando mil desculpas e acham que dorme bem. O que é dormir bem? Qual é o sono ideal? Mire no ideal, para você ter noção do quão distante você está desse ideal. Então, o ideal de um bom sono é que você durma e acorde sempre mais ou menos no mesmo horário, primeiro ponto. Que dormir no máximo até as 23 horas, o ideal até as 22 horas. Evitar dormir depois de 11 horas da noite. 2. Dormir no escuro total. 3. Dormir no mínimo 7 horas por noite. E quinto, que é o que eu tenho percebido, a maior dificuldade das pessoas, que esse sono de no mínimo 7 horas seja contínuo, sem interrupção, tá? Então, foca nisso e entenda que dormir bem vai te tirar de muito adoecimento, ok? Então, 5 dicas
Pra gente começar a nossa live, eu começar a falar especificamente de olho seco. Então, dica 1, beber água. Dica 2, pegar sol. Dica 3, comer devagar. 4, criar uma rotina de treino. E dica 5, dormir bem. Ok? Bora falar de olho seco? Então, olho seco hoje é um sintoma, na verdade, né? É o reflexo que a gente vai ter nos olhos, fruto de algumas coisas. Bora entender como é que funciona essa superfície ocular, que é a lágrima e a superfície anterior do olho. Então, primeiro, de que é formada essa lágrima? Essa água que vai percorrer toda essa superfície anterior. Ó meu olhinho aqui. Tô adorando usar essa maquete. Eu gosto mais da outra, mas essa é mais lindinha para poder enfeitar. Então, ó, olhinho. Essa parte aqui da frente se chama córnea, então vidro transparente. A gente tem o durinho que dá o formato do globo, que chama esclera. E por cima tem uma membrana bem fininha chamada conjuntiva, tá bom? E aqui tem a pálpebra. Então, a pálpebra desliza, abre, desliza e abre. Por que que a pálpebra precisa fechar e abrir? Que é o piscar, para que a lágrima que a gente produz continuamente consiga se espalhar por toda a superfície. Então, primeira coisa é isso. Então, eu preciso ter uma lágrima boa e que essa lágrima percorra toda essa superfície. Então, bora começar com esses 2 pontos, que se a gente resolve isso aqui, a gente já resolve muitos problemas. Então, a lágrima é formada basicamente de água, de muco e de gordura. Então, esses são os 3 componentes básicos da água. E na lágrima a gente ainda tem anticorpos, glicose, sódio, vitamina D. Então, a gente tem minerais, vitaminas na composição da lágrima. Mas esse trio, água, muco e gordura, é o básico, é a massa do bolo, né? É de que ela é formada mais. E ela precisa estar equilibrada. Se eu tenho desproporção nisso, eu vou cursar com sintomas de olho seco. Então, se eu tenho uma lágrima muito oleosa, eu vou ter problemas de olho seco. Se eu tenho uma lágrima com muito muco, eu também vou ter sintoma de olho seco. Se eu tenho uma lágrima com pouca água, vai ficar desproporcional, eu também vou ter olho seco, tá? Então, o ideal é que elas estejam equilibradas, nem de mais, nem de menos. Então, o primeiro ponto é a água. Então, se a maior parte da lágrima é água, eu preciso de água. E para isso eu preciso beber água, Eu preciso produzir uma lágrima melhor. Para isso eu preciso ingerir água. Então, volta lá naqueles 5 pontinhos do começo da live. Beber água, gente, coisa mais básica. Se o corpo humano é formado no mínimo de 70% de água, de 70% a 80%, quanto mais jovem, maior esse percentual de água, a gente vai envelhecendo e vai o quê? Murchando, né? Vai inflando e murchando ao mesmo tempo. Então, a pele vai murchando, a gente vai perdendo tônus, que a gente vai perdendo essa capacidade de retenção de líquido. Então, beber água é extremamente importante para a vida, porque o nosso corpo ele precisa estar com essa água constantemente renovada. E assim, todos os impulsos elétricos, eles também vão funcionar muito melhor. Então, beber água, a primeira coisa de quem tem olho seco é beber água. Sem beber água, como é que vai ter a matéria-prima, o tijolo, para a gente fazer uma lágrima boa? Não vai ter. Segundo ponto, deixa eu ver se vocês estão me perguntando aqui, que eu vou dando umas paradinhas. Ai, meu Deus. Olha, mas tá pegando fogo porque a gente tem que tentar se blindar um pouquinho dos problemas externos. Conseguir se desligar para conseguir dormir melhor, né? É um exercício, eu sei que nem sempre é fácil, mas existem algumas técnicas que a gente pode fazer para não perder o sono, né? Por causa de coisas, principalmente as que a gente não pode resolver. E se a gente pode resolver, então a gente também não devia perder sono por elas. Meu Deus, sequela de Covid. Gente, tô até com um paciente grave. Não pós-Covid, pós-vacinação, mas eu nem vou entrar nessa celeuma aqui, porque senão vai ser muita polêmica desnecessária. Os trabalhos estão começando a sair, vários. As complicações oculares. Vocês sabem que o primeiro médico que descobriu o Covid era um oftalmologista, né? Os oftalmologistas têm me surpreendido positivamente, como eles se interessam por estudar coisas além do olho. Tenho ficado bem orgulhosa do grupo de oftalmo que eu faço parte. Bora lá, bora voltar pro olho seco, né? Então, já falei da água, bora falar um pouquinho do muco. Então, o muco, ele também é importante, porém, se eu tenho mais muco, atrapalha a lágrima.
Então, ela fica mais espessa e ela não vai percorrer bem essa superfície. E a gente também vai ter sintomas de olho seco. Ah, quais são os sintomas de olho seco? Então, o olho, primeiro, pode avermelhar, sensação de areia, sensação de corpo estranho, aumento da sensibilidade à claridade, vontade de coçar os olhos, pode juntar um pouquinho de secreção, porque à medida que coça, você passa o dedinho aqui no cantinho, ela vem tipo um visgo, mais visguentinha, tá bom? Então, esses são sintomas mais clássicos de olho seco. E tem um sintoma que é muito interessante, que é lacrimejamento. A pessoa chega chorando, tudo lacrimeja, um pequeno estímulo luminoso, o olho chora. E aí o diagnóstico de olho seco é tipo, gente, como assim, gente? Seco, o olho tá super molhado, como assim tá seco? Mas essa lágrima a mais que escorre é uma lágrima reflexa, ou seja, ela tá desequilibrada. Ela tem um conteúdo aquoso muito grande em detrimento de pouco muco ou pouca gordura. Então há um desequilíbrio e acaba como reflexo a gente produzindo essa lágrima. Seria como a lágrima do choro, por exemplo. A lágrima do choro é uma lágrima reflexa. Então, a composição dela é diferente. Então, de acordo com a necessidade, a gente vai mudando um pouquinho essa composição da lágrima, tá? Então, o lacrimejamento também é um sintoma muito comum de olho seco. Uma coisa interessante com relação ao muco é a alimentação. Então, uma das coisas que faz aumentar a produção de muco são os processos alérgicos, que aumentam muito a produção do muco, e alguns alimentos. O alimento que mais dá aumento de muco é o leite. Não é lactose, é leite e todos os derivados. Lembrar que, quando eu peço para vocês zerarem leite da vida, as pessoas, eu não tomo leite. Eu falei, come queijo? Ah, como, mas é só queijo. Mas o queijo, gente, é muito pior do que o leite. Porque o que é o queijo? O queijo é o leite desidratado. O leite, ele tem um percentual de água muito grande. O queijo é exatamente você desidratar o leite e transforma em queijo. Então, o queijo é infinitamente pior do que o próprio leite, tá bom? In natura. Então, ele é o veneno potencializado. Então, tenta zerar leite ou reduzir o máximo que você puder, mas objetivo zerar, porque é muito difícil zerar, eu sei disso. O leite está presente muito na nossa vida, muito mais do que o que a gente imagina. Então, o leite aumenta muito o muco, tanto é que nas doenças respiratórias, então quem tem rinite, quem tem conjuntivite alérgica, a gente pede para tirar o leite. Por quê? Porque a gente já sabe que o leite produz mais muco. Gente, as medicinas, né? As culturas mais antigas já falam mal do leite há muitos anos. Não é há 50 anos, não é há 100 anos, são há milênios de anos. Já se sabe que o leite não é um bom alimento para o corpo, ele é um alimento altamente inflamatório e a gente produz mais muco quando a gente ingere mais leite. Isso desequilibra a lágrima e a gente começa a ter sintoma de olho seco, tá bom? Então, focar também na alimentação vai ajudar a sua lágrima a ser de melhor qualidade. Oba, se despediu do queijo, meu Deus, que maravilha. Eu sei que é uma despedida, eu me despedi do requeijão. Vocês lembram que eu postava quase todo dia comendo requeijão da fazenda? Já desapeguei totalmente. Kelly tá firme e forte comigo, né? Esse desafio 3.0 e percebendo cada dia os benefícios. É incrível os benefícios. Eu realmente, confesso a vocês, já tô com mais de 100 dias zerada aí. Não tenho a menor intenção de voltar. Tô bem focada. De vez em quando é situações tentadoras, mas realmente ainda não precisei ter força de vontade. Tá moleza agora pra mim, porque é uma coisa que tá mais clara. Quando a gente vai ter mais clareza de como a gente quer estar, a gente começa a selecionar melhor as coisas que a gente quer pra nossa vida. Ou seja, o que faz parte da vida. Sejam pessoas que você quer que estejam próximas a você, sejam alimentos que você quer que faça parte da sua vida para você chegar onde você quer chegar. Então, se imagine aí como é que vocês imaginam de saúde. Sugiro muitas pessoas visitarem hospitais de vez em quando para perceber o que é uma doença. Talvez caia a ficha disso, apesar de que tanto médico vive em hospital, trabalha em UTI, só vê caso grave, gravíssimo, mas não caiu a ficha ainda na vida das mudanças que ele precisa fazer na própria vida para não virar paciente naquele local, né? É muito triste isso, a gente não conseguir perceber. Fico bem chocada, assim, o quanto que a gente pode conviver num ambiente tão hostil e não perceber que a gente pode estar naquele local e que as pessoas não estão fazendo absolutamente nada para mudar. Mas, bora lá. Todo tipo de leite
todo tipo de leite. Zero leite, zero. Não é lactose, vou repetir 1000 vezes. Não é lactose, o problema não é a lactose, é o leite. Veio da vaca, cabra, búfalo, ovelha, zero, tá bom? Tenta zerar, que eventualmente vai acontecer. Tem muito produto que tem leite, a gente nem se dá conta. Mas, seguindo a doutora Kátia Aranaka, quando a gente tira os bandidos maiores, que são eles dois de leva, a gente leva um monte de bandido pequeno. Então, a gente acaba melhorando muito o padrão alimentar quando a gente tira esses dois alimentos da vida, o leite e o glúten, tá bom? Leite vegetal, Rose. Pode. Eu detesto soja. Detesto com todas as forças. Não acho legal. Alguns alimentos de soja, que são as sojas que podem ser fermentadas. Então, por exemplo, o tofu. Tem um outro que é bem interessante da soja, que aqui pra gente é bem difícil, porque o sabor é muito ruim. Então, é só pra quem é japonês, oriental, que é muito rico em K2, que é excelente, mas a nossa cultura a gente não come. Mas normalmente o leite de soja, esse que vende, não acho bacana. Para homens devia ser proibido, porque ele tem uma substância que mimetiza o hormônio feminino, então ele vai feminilizar o homem. E para mulher, ele também mimetiza o hormônio feminino, que eu não acho interessante quando a gente tem ele da soja, tá bom? Então, o de soja não, mas o leite de coco, o leite de amêndoa, o leite de caju, são excelentes. Eu tenho comprado pronto, porque eu ando meio preguiçosa para fazer meu leite de coco. Mas o ideal é que você faça o leite de coco. A gente tem tanta facilidade de coco seco aqui pra gente extrair o leite de coco, gente. A gente tem que aproveitar isso, né? Porque mesmo um produto que é bem limpo, eu tenho postado aqui o leite que eu tenho usado, que eu olho muito rótulo de tudo, e é o que eu achei mais limpo, mas querendo ou não, é um produto industrializado, né? Tem pouco conservante, não tem quase nada, ele é bem bacana, mas eu acho melhor fazer em casa. Mas eu tenho usado esse, tá bom? Porque eu não tenho feito em casa. Mas já fiz muitos anos. Meu filho teve intolerância ao leite. Graças a Deus eu já agradeço, né? Porque me poupou de leite durante muito tempo. Depois a gente vai ficando mais mole. Aí a alergia vai melhorando. Aí a gente vai achando que não é bem assim. E aí que pode voltar a comer. Aí vai comendo um negocinho, um bolinho, uma pizzazinha, um queijinho, um sanduíche. E depois vai adoecendo tudo de novo. Então eu fiz muito tempo leite de amêndoa. E fiz muito tempo, faço ainda o de coco. O de amêndoa eu não faço mais, confesso a vocês. Mas já fiz bastante leite de amêndoas aqui em casa. Eu mesma fazia, sempre eu fazia. Pois é, super fácil de fazer, funciona para as receitas, é fantástico. Então, bora lá. Segundo ponto da lágrima, muco. Então, mudança de hábito alimentar faz toda a diferença, né? Queiram a vida com menos remédio. Queiram a vida com menos remédio. E o terceiro é a gordura. Então, a gente precisa de gordura. Gordura é importante para a vida. Todas as células, a membrana celular é formada de gordura. Então, a gente não pode também querer crucificar as gorduras, tá bom? Então, gordura é bacana. Fritura, não. Leites vegetais, tipo leite de soja, canola, milho. Qual outro? Girassol. Ó, nem pensar. Mas não compra. O ideal, joga fora e troca. O azeite de oliva brasileiro, a gente tem um grande problema com relação ao azeite de oliva. A legislação brasileira permite que tenha um grande percentual de leite de óleo de soja no azeite de oliva e não precisa constar no rótulo. Então, pode estar lá dizendo que é azeite de oliva, sendo que mais de 50%, eu acho que pode chegar até 80% de não ser azeite de oliva. É surreal. E é legal, viu? Tá legalizado, então a pessoa não tá fazendo nem errado. Enfim. Então a gente pode estar comprando gato por lebre. Não sei dizer para vocês as melhores marcas. Vou me informar. Eu uso aqui, não vou fazer a propaganda, mas tem que dar uma pesquisada nisso. Mas é um grande problema com relação ao azeite de oliva nosso nacional, embalado nacionalmente, porque há essa permissão, certo? Seria mais ou menos como você comprar gasolina e é permitido X percentual de álcool, ele não precisa dizer que tem álcool ali. Já faz parte, ok, pode ter tantos por cento. A pessoa pode usar até aquela quantidade, né? Então, por exemplo, o azeite de oliva. Pode usar até 70%, vou dar um exemplo, eu não sei qual é o percentual. Até 70% de soja. Você acha o quê? Que ele vai usar mais de soja? Vai botar só 10% de soja? Vai botar 90% de azeite, que é bem mais caro? Só que não, né? Então, a gente compra uma coisa, tá crente abafando, que tá comendo um super produto e às vezes a gente tá se inflamando por não ter esse conhecimento. Hoje, o leite de coco, ele é uma opção mais limpa,
Então, a gente, por enquanto, pelo menos, ainda óleo de coco é óleo de coco mesmo, não é outra coisa. Eu gostava muito do óleo de coco sem sabor, mas ele perde um pouco dos nutrientes, certo? Porque ele já precisa passar por um outro processo. Então, o ideal é o óleo de coco extra virgem com sabor. Eu agora já estou adaptada ao sabor. Quando a gente fala de óleo seco, a gente tem outros óleos que são bem interessantes, como, por exemplo, o óleo de linhaça, e a gente pode comer a linhaça, por exemplo, né? A chia, ela também vai ser rica em oleaginosas, então ela melhora também a lubrificação ocular. A gente pode suplementar com ômega 3, também melhora essa lubrificação, porque a gente precisa ter esse equilíbrio. Então é importante que tenha um componente oleoso bom, que essas glândulas de gordura que permeiam a nossa pálpebra sejam mais funcionais, porque quando elas estão desfuncionais, a gente também vai ter problema. É uma gordura que é de má qualidade, então ela se acumula na borda da pálpebra e acaba dando o que a gente chama de blefarite, que também piora o olho seco e acaba virando uma bola de neve, certo? Então, óleo é bacana, é saber escolher. A gente pode comer comidas naturalmente gordinhas, que nas proporções corretas fazem super bem para a saúde. Então, não precisa ficar desesperados de comer gordura, não. Vocês precisam ficar desesperados de comerem açúcar, certo? Mas não vou entrar no açúcar, não. Pois é, você sabe, Kelly, que eu não sei, porque o problema não é ser orgânico, não, né? É questão da legislação mesmo brasileira que dá essa margem de possibilidade e a gente fica de mãos atadas sem saber o que tem ali dentro. Então, a gente consome uma coisa que a gente definitivamente não sabe o que é, como tantas outras coisas que a gente consome e a gente acaba não sabendo o que é. Que mais? Pronto, ok. Então, tive uma lágrima bacana, tô produzindo tudo direitinho, né? Então, eu tenho um óleo, pouco muco, não quero produzir muco demais, tô bebendo água, tenho uma lágrima bacana. Preciso usar essa lágrima. Para usar a lágrima, gente, ó, a pálpebra precisa passar, voltar, mover o olhinho, né? Pra passear por toda a superfície, tá bom? Então, precisa, ó, piscar. Quando a gente tá na frente das telas, computador, celular, tablet, nós piscamos menos, ficamos mais concentrados. E à medida que isso acontece, mesmo que eu tenha uma lágrima maravilhosa, não adianta ter uma lágrima boa que não está sendo utilizada. Então, a gente precisa lembrar de piscar. Então, de vez em quando, a gente precisa ter um piscar consciente. Fecha, não é para apertar, é só fechar, abrir. Fechar, abrir. Movimentar, um lado, outro, acima, abaixo, os cantinhos. Fecha um pouquinho. Pode aproveitar e focar um pouco distante, porque também a gente mantém essa visão de perto muito prolongada. Isso vai gerando a sensação de cansaço. Então, foca algum local distante. Se tiver um ambiente aberto, uma paisagem, você foca distante. Se você tiver de óculos, tira o óculos e foca distante. Se tiver de lente, não precisa tirar a lente para poder fazer isso, mas a gente precisa estar pensando em piscar. Parar e pensar em piscar, porque a gente precisa utilizar a lágrima, essa superfície, ok? Os colírios para glaucoma, todos eles... Eu tô perdida aqui no horário, que horas são? Tá. Os colírios para glaucoma, todos eles ressecam os olhos. A gente evoluiu bastante com esses colírios. Então, foram melhorando o quê? O excipiente, ou seja, a gente tem a substância, mas o excipiente que tá ali, eles foram melhorando de qualidade e a gente tem colírios que a gente tolera melhor, irritam menos essa superfície e a gente vai ter menos olho seco. Pessoas que já são bombardeadas com a quantidade grande de colírios ou que já desenvolveram sensibilidades, a gente tem a possibilidade ainda de usar colírio sem conservante. Então, tudo isso vai minimizando as agressões que esse olho vai sofrendo no decorrer do tempo, né? Então, imagine, glaucoma é uma doença de pessoas com um pouco mais de idade, aí você já junta uma pessoa que não dorme bem, que usa outras medicações que também atrapalham a lubrificação ocular. Às vezes já tem alguma doença autoimune associada, então ela tem alguma artrite reumatoide, né? Alguma doença do tecido conjuntivo, tem alterações da tireoide, pode coçar com olho seco. Mulheres que menopausam também evoluem com olho seco. Os homens mais velhos também cai a testosterona, isso piora a lubrificação ocular. Ou outras coisas podem estar interferindo nesse sintoma
de olho seco e acaba levando a uma intolerância da medicação para o glaucoma. E aí o paciente, o que ele faz? Ele começa a se incomodar com o remédio que está tratando a doença dele, que é essa doença grave, silenciosa, que pode levar à cegueira. Então ele começa a pular dia. Ah, meu olho irrita muito com esse colírio, usa hoje, não usa amanhã. Aí passa 2 dias sem usar. Aí ele não sente nada, no sentido de que ele não nota a piora da doença, porque é uma doença silenciosa e traiçoeira. E aí começa a usar de forma irregular. O colírio que era para usar 2 vezes ao dia, ele, vou usar uma só, para não me incomodar tanto. E às vezes tudo por quê? Porque o olho estava muito sensível. Então, se a gente melhora a qualidade da lágrima, né? Faz esse conjunto de medidas, isso também vai melhorando. Eu tolero melhor o remédio, uso o remédio mais certinho, vou ter um resultado melhor do meu tratamento. Olha aqui, adoro. Gente, todo dia eu recebo tanto testemunho lindo com relação a esse desafio 3.0. É incrível. Que bom, Gilberta, que você sentiu os benefícios. Quem mais, gente? Façam perguntinhas, que eu adoro perguntas de vocês. Então, já falei da qualidade, do piscar. Outras coisas que a gente pode corrigir, né? Então, por exemplo, um paciente que tem pterígio, por exemplo. Então, olha só. A gente vai junto, colecionando doença, hein, gente? Aí você já tem glaucoma, já usa um colírio para glaucoma. Aí você não faz nada para sua lágrima ser melhor. Aí o que o oftalmologista faz? O oftalmo, eu aqui. Colírio lubrificante. Mas, gente, vocês têm que fazer o dever de casa. Se vocês fazem o dever de casa, vai usar menos colírio lubrificante. Não existe nenhum colírio no mercado. Nenhum. Melhor do que nossa lágrima, tá bom? Isso é intuitivo, gente. O nosso é o melhor. Ó, isso aqui é perfeito. Olha, mas quanto mais eu estudo, eu fico impressionada com quanto detalhe o corpo foi feito de um jeito. É fantástico estudar o corpo humano. É uma engrenagem com tanto detalhe, com tanta minúcia. É a gente que estraga, entendeu? A gente que estraga. Então, a lágrima artificial é maravilhosa. Eu não vivo sem um colírio lubrificante na bolsa. Pode faltar tudo, mas se tiver comigo, o olho ardeu, eu prontamente tenho um colírio lubrificante ali. Então, veio para ajudar, é bacana, é legal, mas não é melhor do que a nossa lágrima. A nossa lágrima é a melhor de todas, mas para isso a gente precisa fazer o mínimo necessário ali para ela ser bacana, porque senão ela não vai funcionar. E aí você vai viver de colírios milhares, que aí você já usa o do glaucoma, às vezes mais de um do glaucoma, ainda usa o lubrificante, ainda usa um gel para dormir, ainda faz limpeza dos cílios, porque o remédio do glaucoma também dá blefarite. Aí se você já tinha blefarite, já fica pior ainda. Olha a bola de neve que você vai se metendo. Isso porque eu tô falando só de doença ocular, uma doença. Aí você vai colecionando doença, certo? Pense em não colecionar doença. Primeira doencinha que você tiver, para tudo e veja logo tudo que você está fazendo de errado. Tudo que você está fazendo de errado. Não atrapalhar o corpo é o primeiro passo para a culpa. Não atrapalha ele. Dá o que ele precisa. Dá tudo que venha da natureza. Se tem na natureza, a chance de dar certo é maior. Se o homem inventou, a chance de dar errado também é maior. Certo? Então, bora se ligar aí nas nossas escolhas diárias. Tá bom? Às vezes a gente mexe para apertar num botão e esquece que desarranja o resto do sistema todo. Então, a gente, na hora de escolher qualquer tratamento, o tratamento daquela doença não pode piorar todo o sistema, gente. Eu, para salvar uma pessoa de uma doença, eu não posso matar ela de outra. A gente tem que fazer essa conta todo dia. Só que uma pessoa que chega com 10 remédios lá, não dá mais para saber a interação de onde é o quê, que efeito colateral, de onde a gente finge que não tá percebendo e outro remédio para tratar o quê? Mais um sintoma, certo? Então, para a gente fugir de tratar sintoma e resolver problema, a gente precisa fazer mudanças estruturais nas nossas escolhas. Senão, o corpinho vai parar para você se cuidar, certo? Então, é melhor você parar por livre e espontânea vontade, rever suas escolhas diárias. Começa pela alimentação, começa esse basiquinho. Gente, básico dá certo, funciona demais. A doutora Ana entrou aqui, também lida com essas demandas diárias, paciente com olho seco, usuário de medicações crônicas, paciente que já foi submetido à cirurgia refrativa, também tem muito olho seco. Então, tem algumas situações que a gente já sabe que o paciente vai cursar com olho seco,
Então, por exemplo, operou de refrativa. Refrativa é aquela cirurgia a laser que tira grau. Usava grau, fez refrativa. Sempre vai aumentar essa sensibilidade da superfície ocular e vai ter olho seco. Nessa fase, tem que fazer todo esse beabá aí que eu tô dizendo pra vocês. E a gente precisa suplementar com lágrima artificial. Ó, gente, tá aí pra isso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu faço a minha parte, eu preciso de menos colírio. Isso também diminui custos de tratamento. É uma bolinha de neve que se a gente não parar ali logo no começo, depois é uma enxurrada de problemas para a frente. E Edinha, saudade de você aqui nas lives. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar com vocês. Dia de hoje a live é mais curtinha. Sábado tem live. Sábado que vem, essa tem. No outro sábado vai ser de São Paulo, que eu vou estar na minha pós. Toda pós eu vou compartilhando as novidades que eu vou aprendendo lá na pós com vocês, na rotina, para que vocês melhorem a qualidade de vida de vocês. Eu garanto para vocês que a maioria das melhoras a gente consegue com coisas muito simples. Simples, pequenas mudanças diárias, tá bom? Consistência, né? Fazer uma mudança é um plantio que a gente precisa estar ali, ó. A gente planta, tem uma sementinha, a gente plantou, mas a gente precisa cuidar, porque se a gente só plantar, botou lá a semente, jogou a semente e não veio, não cuidou, não adubou, não molhou, né? Não aparou, não mexeu, ali não vai dar em nada. Então a gente precisa cuidar desse terreno. Não adianta a gente ter uma semente massa e a gente não cuida desse terreno. E só ter um terreno bom e uma semente muito ruim também às vezes não floresce. Mas o terreno vale mais do que a semente. Uma semente boa num terreno que não frutifica não vai adiante. Mas para isso a gente precisa estar cuidando todos os dias. Então as pessoas fazem coisas erradas a vida toda, depois colhem e querem com mudanças de 30 dias terem resultados espetaculares. Não é assim que funciona. Mas esses 30 dias de desafio já dá para notar grandes mudanças no corpo. Mas quanto mais a gente persiste, a gente segue, a gente vai tendo melhores resultados. E quanto mais coisas em conjunto a gente faz, também a gente tem melhor resultado. É outra estratégia muito ruim das pessoas. Que assim, elas sabem que precisam fazer tudo isso. Sabem que precisa comer melhor, sabem que precisa abandonar alguns alimentos, sabem que precisam melhorar seu sono, gerenciar seu estresse, fazer uma atividade física. Tá ali, sabe? Aí ela faz assim, não, eu vou só fazer atividade física. Ela quer fazer uma coisa e ter resultado de 5 coisas. Gente, isso é desonesto. Não tá justo, né? Você tem uma doença grave e, poxa, você quer viver, né? Você tá ali lutando. Tanto sacrifício assim, porque a vida é importante, o corpo luta para viver. As pessoas querem viver, mas elas não estão querendo mesmo. Reveja se você quer mesmo viver e como você quer viver. Se você quer viver ou se arrastar. A gente está fazendo uma conta errada, que a gente pode fazer tudo errado a vida toda e que num determinado momento eu vou ter tempo. Você sabe que você vai ter tempo? Vai ter tempo para cuidar da doença que você plantou a vida toda. Que conta maluca é essa que a gente está fazendo? A gente passa a vida plantando doença e quer colher saúde o resto, quando era para estar mais calmo, quando era para estar desacelerando, para estar curtindo mais ainda os filhos, os netos, a profissão, o dinheiro que conquistou. Aí começa a cuidar da doença. Mas a doença, o que você plantou a vida toda por um estilo de vida ruim? A gente precisa rever todos os dias nosso estilo de vida. A vida nos atropela mesmo. Né? Eu preciso fazer isso aí todo dia, acorda. Todo dia a gente faz um novo compromisso com a gente mesmo. Faz um compromisso, repassa as coisas que não está conseguindo. Eu sempre falho. Na atividade física é onde eu falho. O resto tudo eu sou bem disciplinado, que para mim é fácil. Cada um vai ter uma dificuldade. Tem pessoas que é com a comida, tem pessoas que é com estresse, outras é atividade física, mas a gente precisa estar sempre rondando isso aqui, que com certeza os sintomas de vocês vão melhorar. Deixa eu ver o que foi que Kelly... Sem glúten. Gente, tem muita coisa sem glúten. Deixa eu dar dois recadinhos com relação a produtos. Eu quero que vocês aprendam a olhar rótulo, não é olhar embalagem. Cuidado com embalagem. A chamada na embalagem pode ser linda e quando eu olho o rótulo é uma tragédia. Vou dar um exemplo para vocês de queijo. Como quando eu decidi fazer o desafio, meu grande desafio naquele momento era o requeijão da fazenda, certo? Que eu estava viciada no requeijão. Era capaz de tomar café, almoço e jantar, só o requeijão eu estaria feliz da vida.
Aí o que foi que eu fui fazer? Procurar queijos, que é uma estratégia péssima. Queijos veganos. Mas como eu gosto de rótulo, pá no rótulo. Tudo bem, eu não ia comer proteína animal do leite, zero leite, não tinha leite. Mas tinha tanto aditivo químico, tanta coisa que às vezes não é uma boa troca. Não é o fato de não ter leite que é um bom alimento, entende? Então, assim, não é o fato de não ter glúten que é um bom alimento. Então, assim, olha rótulo. Se tiver muito nome que você não sabe o que é aquilo, que você não conhece, que você nunca viu, fuja desse troço. Porque a chance de não prestar é grande. Grande, grande, grande. Então, foge de rótulo que tem muita coisa. Tem coisa ali, não sei o que é isso, uns números, uns nomes estranhos. Foge desse produto, tá bom? Então, o que foi que eu descobri? Que a maioria dos queijos veganos que eu encontrei tinha muito aditivo, ou seja, continuava sendo um alimento ultraprocessado. Não tinha um componente que eu acho muito ruim para a vida, que é o leite, mas tinha 300 outros que fazem muito mal. Então, não é o fato de tirar um ruim que eu boto outro pior no lugar. É uma troca que não vale a pena, tá bom? Então, não é esse o objetivo. Então, aprendam a ler rótulo, né? Eu vou treinando vocês aqui na leitura de rótulo. Vou fazer alguma live só de olhar rótulo mesmo, de como a gente olha rótulo, mas já podem se seguir mais ou menos por isso. Se vocês veem no rótulo muito nome estranho, ruim, esse negócio não presta. Esqueçam caloria, a gente tem mania de... Todo mundo pensa só em emagrecer, só pensa caloria. Caloria não é a informação mais importante, a gente precisa saber o que está comendo. Não é a mesma coisa eu comer um alimento ruim, de baixa caloria, um alimento de qualidade para o nosso corpo, que nutre, que alimenta, que me dá energia, mesmo que caloricamente eles sejam idênticos, tá bom? Eu posso até eliminar peso se eu tô fazendo um regime, mas o objetivo de emagrecer não é adoecer. Primeiro a gente fica saudável para depois a gente emagrecer e não emagrece para depois ficar saudável, tá bom? Para o olho também vale a mesma coisa. Então, primeiro a gente fica saudável e as coisas vão se organizando e o corpo tem esse poder de se curar incrível. E aí a gente precisa fazer pouca coisa para poder só alinhar ali o que tá faltando, tá? Ah, e queria dar um outro recado. Peraí, eu falei 2 recados. Um é isso, cuidado com as trocas, né? Então, quando eu peço pra trocar, cuidado com o que tá trocando, né? Às vezes tira o pão, uma troca bem clássica é essa, o pão, aí troca pela bolacha, água e sal. Eu quero saber a matemática que você junta água com sal e vira bolacha. Então, não é uma boa troca, tá bom? Péssima. Continua tendo glúten, continua sendo calórico, um alimento vazio, péssimo, horrível. Então, cuidado com essas trocas. De qualquer coisa que vocês forem trocar, cuidado com as trocas. Olhem rótulo sempre. E a outra coisa, a gente tá focado muito em doença aqui, porque eu tenho falado muito de glaucoma, mas o olho seco tem acometido muito criança. Criança tá com a vida extremamente desregrada. Gente, vocês sabem que eu avalio exames, tô fazendo essa parte de medicina integrativa ou medicina funcional, que eu adorei esse termo medicina funcional, que é medicina que funciona. E eu tô muito preocupada com a saúde dos jovens. Muito preocupada. Os exames de jovens tá infinitamente pior do que do velho. Então ele parece que tá bem, mas a máquina já tá ruim demais. Essa geração não vai chegar na idade prevista. Tô bem preocupada. As deficiências de vitamina D são infinitamente mais graves na população jovem. Então, assim, regularize o nível de vitamina D de vocês. Melhora muito o olho seco. Vários trabalhos mostrando correlação entre níveis ótimos de vitamina D e olho seco. Então, manter seu nível ótimo de vitamina D vai ajudar muito, porque você já tem uma agressão no olho, né? Que é o uso da medicação, que agride mesmo, às vezes que arde, né? Dá sabor ruim, avermelha o olho, dilata os vasos. Não é bacana, mas é necessário. A gente está lidando com a doença complexa, multifatorial, que a gente vem descobrindo cada vez mais coisas, mas que ainda o colírio é uma ferramenta fantástica para a gente frear essa progressão da cegueira, né? Conseguir preservar a visão, que o objetivo maior é a gente preservar a visão com a menor quantidade de efeitos colaterais possíveis. Então, a gente tenta sempre escolher a terapia focada nisso, né? Que funcione, que tenha, que cumpra o que a gente quer, né? Mas que seja o mais bem tolerado possível. Não adianta a gente estar passando uma medicação massa que a pessoa precisa usar a vida toda e ela não consegue tolerar esse uso e eu acabo com a vida da pessoa. Então, não é uma boa troca, certo? Então, a gente sempre tem que estar nessa balança e olhando para essa pessoa que a gente está tratando. Então, acho que de olho seco é só. Que mais? Também, ó, leite de animal foge léguas, tá bom? Então,
E eu adoro queijo de cabra. Não pode, tá? Então, cabra, búfala, ovelha e vaquinha. Bora pros leites vegetais, ok? Tenta fazer bem rígido. E se você não tem nenhuma doença, eventualmente, mais pra frente, você pode pensar em se permitir ou não. Eu não ando com vontade de me permitir. Mas o problema é que a gente acha que a gente se permite um pouco, mas não é um pouco. Uma pessoa que come queijo uma vez por semana não é pouco, gente. É 1/7 da vida. Se você for viver 70 anos, são 10 anos comendo leite. É muita coisa. E a gente come infinitamente mais, muito mais. Tanto é que na hora de zerar, vocês percebem a dificuldade, que é bem complexo. Vocês passam a ter que olhar muitos detalhes, né? E aí percebe o quanto que tá tão presente na nossa vida o leite e o glúten, tá? Numa próxima eu falo mais sobre o glúten, que é também outra coisa bem danosa para o nosso corpo. Tá bem relacionado a olho seco. Tem olho seco relacionado a Sjögren, que é uma doença autoimune, é um olho seco bem especial. E ele exige uma abordagem um pouquinho diferente, mas que todas essas regras também se aplicam. Mas normalmente a gente precisa de uma ajuda do reumatologista, às vezes com outras medicações, mas sempre focado nesses mesmos critérios. Ok? Muito obrigada pela companhia, vocês estão demais. Sábado tem live. Vamos seguir aí desvendando o glaucoma e dando possibilidades para você ter uma vida mais plena. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira, essa quarta com gostinho de segunda, né? Pós-feriado. Então, Deus proteja vocês, que vocês consigam fazer escolhas melhores todos os dias. Para ter uma vida mais plena, tá? Tô junto aqui ajudando vocês nesses desafios. O desafio de vocês é o meu também. Então, tenho as mesmas dificuldades. E aí vou mostrando os caminhos que para mim foram mais fáceis, tá bom? Um beijo enorme. Deus nos proteja. Tchau, tchau, gente.